integrantes, os 13 fundadores da Casa de Amor Flor de Lótus. Estou falando diretamente daqui. Essa aqui é uma parte da nossa casa. E de vez em quando eu vou dar um alôzinho aqui no canal Luz nas Entrelinhas para falar sobre o tema reencarnação. Para a gente conhecer um pouco mais do que se trata, tirando algumas dúvidas, mas trazendo um pouco para o nosso dia a dia, tá? Para ser um pouco mais fácil de compreender, para a gente ter um olhar afetuoso para com as pessoas com que a gente divide a vida, o nosso trabalho, os cursos que estudamos, enfim, tá tudo envolvido. E hoje eu quero que vocês pensem nesse primeiro vídeo, por que vocês se afinizam, se dão bem tão facilmente, algumas vezes tão gratuitamente, logo num primeiro encontro, com algumas pessoas, tudo flui, a conversa, estar perto, a convivência. E com outras pessoas, não é tão simples assim. É apenas um convite para observarem, sem julgamentos, sem dar a sua opinião do comportamento do outro, apenas uma observação. Todas as pessoas estão ao seu lado, dividindo a sua casa, dividindo a sua vida, fazendo parte da sua família, participando do seu trabalho, contribuindo com algum projeto social, enfim, em algum lugar que você esteja inserido. Não é à toa que aquelas pessoas estão reunidas, tá? E você faz parte desse todo. Tá? Assim como o convite que eu faço a vocês, esse convite se estende ao outro. Você faz parte do projeto do outro. E o que ele significa para você? Tá? A explicação vem através da reencarnação. Todos nós temos a experiência de ter vivido algumas vidas, algumas oportunidades e que nós fizemos escolhas, algumas construções de famílias, construções de amizade, propósitos de trabalho, criamos alguma coisa. E na atual encarnação, nós não lembramos. E o que é perfeitamente compreensível. Imagina se nós lembrássemos exatamente de que alguém fez alguma coisa que nos feriu de uma forma muito dolorosa e que de repente essa pessoa está na nossa casa. Como seria a convivência? Seria difícil, não é? Mas a gente traduz esse sentimento como uma afinidade mais difícil. Ora, nos damos muito bem, ora temos alguns atritos. Outras, a minha energia não bateu muito com a dela ou com a dele. Então, tudo que a gente não consegue saber exatamente é traduzido como uma energia. E isso todos nós temos, é inegável, tá? Acreditando seja onde for, tá? Como conviver? A convivência, ela é fruto de escolhas, o nosso livre-arbítrio. Na minha casa, quando nos damos bem, tudo flui. Se dar bem é quando tem um querer amoroso, um querer de que as coisas deem certo.
opiniões diferentes não há problema algum, faz parte, porque cada pessoa, com a sua bagagem já adquirida em outras vivências, vai compondo os seus conhecimentos. Então, a gente não pode achar que, como pais, por exemplo, nós sabemos mais que os nossos filhos. Nós temos a sabedoria da experiência e isso é de grande valia, senão nós não seríamos os tutores deles. Mas é até um certo tempo, até que eles decidam os seus próprios caminhos. Mas os nossos filhos já trazem muitas experiências que para nós soa como algo novo. E a gente não pode se opor a esse aprendizado e não achar que somos dono da razão. É simplesmente uma troca de experiências, uma troca de vivências. A nossa casa de amor, Flor de Lótus. Somos em 13 fundadores. A nossa história já vem de muitas vidas. Nós já convivemos todos, ora com um e com o outro. A gente não viveu outras vidas, os 13 juntos, mas nós tivemos ligações. Hoje a nossa convivência, a gente se identifica muito com o outro, assim, nas questões, por exemplo, eu cuido da organização. Qual dos 13 que se afiniza a isso também? E ainda tem, além da organização, uma facilidade na comunicação. Opa, vamos nos juntar, porque eu tenho uma coisa, a gente se afiniza e eu ainda aprendo. Mas há fundadores que têm outros conhecimentos, outras opiniões, que nós devemos respeitar, mas o mais importante é que todos os 13 estão olhando para o mesmo lugar, que é o auxílio, que é o propósito da casa de amor. Então não importa se a gente vai concordar o tempo todo com alguma opinião. E isso é a mesma coisa na nossa casa. Nem sempre a gente vai concordar com o nosso marido, com a esposa ou com os filhos. Mas o mais importante é saber que todos na casa estão olhando para o mesmo lugar. Querem estar todos bem. E na verdade essa convivência é uma convivência saudável. O atrito faz as pessoas pensarem. O atrito faz as pessoas colocarem para fora aquilo que elas têm de experiências boas, porque ensina, e aquilo que não foi uma experiência boa, o outro que está convivendo vai auxiliar. Por isso que a gente está todos integrados numa mesma família, numa mesma casa. Tem esses propósitos das trocas. Então não importa quem foi o meu marido, quem foram os meus filhos. Seria uma curiosidade? Sim, eu não vou esconder, porque é um sentimento que todos nós temos. Mas eu digo que isso não é um ponto fundamental. Não é isso que vai validar ou não a convivência atual, tá? Então, essa troca de experiências faz com que as coisas cresçam, evoluam. Imagine se na casa de amor todos os 13 tivessem sempre as mesmas opiniões, nos dássemos sempre muito bem e nos damos. Quando todos estão reunidos é uma energia maravilhosa, é uma reunião onde cada um começa a pensar num ponto que o outro não compreendeu, não vivenciou. Aí o outro diz assim, nossa, é mesmo. Então, somos todos muito diferentes. A nossa vivência aqui é totalmente diferente. Tem os 13
13, cada um tem uma profissão, tem vivências, tem famílias, né? Tem a sua construção. Só que quando nós estamos aqui para esse bem comum, a gente mostra para vocês que é perfeitamente possível pessoas morando longe, outras perto, tendo horários diferentes, não se falando o tempo todo, ou às vezes tendo que se falar o tempo todo no meio do nosso dia, mas é sempre com muito prazer, porque mais uma vez estamos olhando para o mesmo lugar. Tá? E na nossa casa a gente pode traduzir isso com muita clareza na convivência da nossa rotina. Se fosse fácil, nós não aprenderíamos nada. Se os 13 amigos fossem todos com o mesmo nível de experiência e não precisasse aprender nada com o outro, e se viveríamos todos aqui do jeito que é hoje na Casa de Amor, o que a gente ia aprender? Nada. Por quê? Tá sempre tudo muito bom. O que o outro fala eu já sei, o que eu digo o outro já sabe. A gente não trocaria, a gente sempre viveria muito do mesmo. E isso não há evolução. A evolução está em sempre colocar as duas energias, em colocar sempre os dois polos. Não é o bom e o ruim, mas e sim do conhecimento e o não conhecimento, a vivência, a experiência e a não vivência e ainda não experiência. E quando as pessoas se juntam, elas se completam. Tá? E mais, sem fazer com que aquele que sabe mais humilhe aquele que está aprendendo. Isso é uma boa convivência, é uma convivência saudável. Não gostou de alguma coisa? Olha, eu não gostei. Por quê? Porque essa situação eu interpretei dessa forma. Vamos conversar. É assim que nós convivemos. Nós não somos um exemplo a ser seguido. Vocês não têm que imitar os 13 amigos. Eu só trago para vocês a nossa vivência e digo, vocês já vivem isso nos seus lares, é só prestar atenção. E o que nos une agora, falando da reencarnação aqui na Casa de Amor? Os 13, em outras vivências, sempre tiveram a mediunidade, cada um ao seu jeito, de alguma forma foi tolhida. Todo mundo olhava a mediunidade com o mesmo propósito, de auxiliar. Mas no decorrer dos anos que nós encarnamos, as várias vidas, por algum motivo histórico hoje para nós, de conhecimento de todos, a gente não pode expor o que estava acontecendo no nosso espírito, na nossa mediunidade. E alguns deles pagaram um preço muito alto e não conseguiram colocar em prática o que ajudaria a humanidade, ou pelo menos aquele círculo de vivência que aquele fundador vivia. E cada vida que a gente tinha, cada um teve uma oportunidade de se expressar e não conseguiu. E agora, nessa vida, nessa oportunidade, os 13 amigos reunidos, todos com a mediunidade que foi sempre tolhida nas outras vidas, colocamos hoje em prática. A nossa casa é toda dedicada ao próximo, auxiliar as pessoas a viverem melhor, a se conhecerem, utilizarem dessa mediunidade que não é nossa,
que é apenas um canal que a espiritualidade nos utiliza para que essa ajuda chegue até as pessoas que procuram a nossa casa. Os movimentos da revolução do ser são atitudes, atividades que a gente fez, pratica até hoje e que a gente passa para vocês. Então, essa reunião dos 13 é a oportunidade de servir. A Casa de Amor é isso. Então, quem está aqui na Casa de Amor, os 13, não é a Michele, não é a Renata, não é a Elza, são os fundadores. E todos olham para o mesmo lugar, ajudar a todos que nos procuram. Se você tiver curiosidade em saber um pouco mais da nossa história, será disponibilizado aqui nesse vídeo os links onde constam pelo menos 2 livros que foram psicografados pela Elza, uma fundadora, e que lá conta a história de alguns dos integrantes da Casa de Amor. Como eu disse no início do vídeo, nós 13 não convivemos juntos 13, mas em um livro tem a convivência de 2, 3, em outro livro tem mais alguns. E aí vocês começam a conhecer que tudo foi orquestrado, tudo foi direcionado para que esse momento agora acontecesse. Esses livros foram psicografados por ela, outros ainda virão, e no futuro serão livros ser disponibilizados a todas as pessoas. Tá? Essa foi a minha contribuição, um chamado para vocês pensarem no dia a dia de vocês, com quem vocês convivem, quem é quem, qual é o papel de cada um. Né? Entender que há sim uma razão para o seu lar estar constituído dessa forma, como lidar com o outro. Tudo tem uma razão e tudo pode ser alterado. Você não está condenado a absolutamente nada, e sim apenas a sua livre escolha. Então, até o próximo vídeo com mais um esclarecimento sobre reencarnação. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.